Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que grande alegria ter você aqui comigo nessa manhã para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E eu fico muito feliz de você ter reservado um tempo para falar com o Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para alinhar os seus pensamentos e as suas vontades com a vontade do Senhor. Isso é muito importante. Graças a Deus pela tua vida, graças a Deus pela sua decisão. Amém? Bom, o tema do nosso devocional nessa manhã é o temor que renova. Nós vamos meditar na palavra que está no livro de Salmos, no Salmo 52, no versículo 8. E a palavra do Senhor diz: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Sou como a oliveira verde na casa de Deus. Aleluia! Bom, para os judeus, a oliveira é um sinônimo de frutificação, é um sinônimo de prosperidade. Então, a oliveira é um fruto abençoada, é uma árvore, é uma árvore frutífera abençoada, é uma árvore no sentido de prosperidade, de bênção. Então, ser como uma oliveira verde na casa do Senhor é como um adorno, é como algo que enfeita, é algo muito bom. Bom, meus irmãos, todos nós sabemos que as Escrituras, elas nos ensinam a temer a Deus. Ela nos ensina como é temer e nos ensina como ser tementes a Deus, né? Pois o temor a Deus é o princípio da sabedoria, diz a palavra do Senhor no Salmo 111. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, porque o temor ao Senhor nos leva a ser prudentes, nos leva a buscar a sabedoria, nos leva a ter cuidados, tanto com posturas físicas, com falas, com pensamentos. Então, nos leva a nos preocupar com a vontade do Senhor, nos preocupar com qual a visão que estamos passando para o Senhor, não é verdade? Porque o Senhor é um ser divino e há uma comunhão aqui com a gente e o Senhor. Então, esse temor deve ser a base de toda a nossa vida. O temor ao Senhor deve ser o que nos guia, o que nos conduz num justo caminho. Temer ao Senhor é um dever de todos nós. Temer ao Senhor é o dever de todo cristão, de todo crente. E aquele que teme o Senhor, a palavra diz que prosperarão e verão a sua descendência prosperar também. Verão a sua descendência ser abençoada. Veja o que está escrito em Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Então, para que bem lhes fosse, para que tudo fosse bem para eles e para a sua descendência. Então, temer ao Senhor é bom para nós e para os nossos descendentes. Se nós ensinarmos isso para os nossos descendentes, isso será bom, isso será algo que essa prosperidade vai se perdurar ao longo da nossa família, né? No tempo certo, a humanidade toda reconhecerá a soberania de Deus. Vai haver um tempo em que toda a humanidade vai reconhecer. Com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra mesmo diz que todo joelho se dobrará. Todo, não é só alguns, não é só dos crentes. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então todos reconhecerão a soberania de Deus. Isso inclusive está escrito em Apocalipse 15. Todos reconhecerão a soberania de Deus. O próprio Deus testifica sobre aqueles que o temem. O próprio Deus testifica sobre nós que tememos o Senhor. Então, temer a Deus significa submeter-se ao senhorio do Senhor.
significa reverenciar o nome do Senhor e reconhecer o poder e a glória do Senhor. Reconhecer a soberania dele, reconhecer que ele é Deus, reconhecer que ele é o Senhor dos senhores, que ele é Deus sobre todas as coisas, que nele não há princípio, não há fim, que não há outro como ele, que não há outro sobre ele, que ele é o Criador do universo, do céu e da terra, meu, seu, que ele é o mantenedor de tudo isso. Mas aí você olha para mim e fala: Tata, mas o que é temer a Deus? O que significa temer a Deus? Significa que é ter medo dele, ter medo de Deus? Algumas pessoas, ao tentar suavizar, não, olha só, temer a Deus não é ter medo de Deus, não é bem assim. Então algumas pessoas podem até te responder: não, temer a Deus não é ter medo de Deus. De fato, nós não devemos ter medo de Deus, porque se a gente tiver pavor de Deus, como você vai se relacionar com alguém que você tem medo? Como você vai ter intimidade com alguém que você tem medo? Não é verdade? E Deus se revela em toda a sua palavra que ele é um Deus amoroso, que ele é um Deus benigno, que ele é paciente, que ele é cheio de misericórdia. Mas, meus irmãos, é essencial que a gente venha a ter um temor pelo Senhor, mas é um temor reverente, é um profundo respeito que nos leva, como eu falei, a evitar fazer coisas que desagradam a Deus. Então, de certa forma, é ter medo, sim. Mas qual é o medo? Medo de desagradar aquele que tudo faz por nós, que tudo fez, que tudo faz e que tudo ainda fará. Este é o real medo que nós temos que ter. Medo de desagradar a Deus, que é o único que é por nós. E que a palavra diz: se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Então, se há alguém que possa ser por você, aonde mais ninguém possa te tocar, é o Senhor. Então, como que você vai desagradar aquele que é o único que pode te guardar, que é o único que pode te proteger, que é o seu real e verdadeiro amigo, que é o seu pai? Como que você vai fazer? Então tem que ter medo, sim, nós temos que ter medo. Porque o Senhor ele não inocenta o culpado. De maneira alguma, a palavra do Senhor diz que ele é justiça. Deus é santo, é reto, é justo. Então ele não vai inocentar aquele que é culpado. E ele não tem prazer na morte do ímpio, de maneira alguma. Mas ele executará a sua justiça com imparcialidade, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele julgará todos segundo as suas obras. Mas como eu disse, ele não tem prazer na morte do ímpio. Veja o que está escrito em Ezequiel 33. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Então, essa é a vontade do Senhor, que até os ímpios se convertam dos seus maus caminhos. O Senhor não tem prazer, não tem alegria na morte dessas pessoas. O Senhor gostaria que essas pessoas se convertessem, que entendessem o real motivo. Então, temer ao Senhor deve ser um combustível para nos impulsionar a viver de maneira que agrada ao Senhor, de maneira que alegra ao Senhor, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É nele que nós temos que nos fortalecer, é para Ele, é por Ele. Então, temer a Deus significa abandonar a velha maneira de viver e sermos frutíferos debaixo do domínio do Senhor. Ainda que isso implica em ser repreendido por Ele, em sermos corrigidos por Ele e, se necessário, sermos até disciplinados por Ele. Porque a palavra do Senhor também diz que o Pai corrige aquele que ama. Então, se o Senhor está te corrigindo, se o Senhor está te direcionando, se você está se sentindo disciplinado pelo Senhor, louve a Ele. Louve a Deus, porque se isso está acontecendo com você, porque o Senhor está dizendo: filho, eu te amo e não vou te perder.
Então, temer a Deus é reconhecer a grandeza do Senhor, a soberania, o poder dele. Somente quando nós temos um amor verdadeiro, um temor verdadeiro por ele, é que nós podemos vencer o medo, vencer as lutas, vencer tudo aquilo que possa tentar nos prejudicar. Porque nós confiamos num Deus que é soberano e que cuida de nós. O Senhor cuida daqueles que o temem e o guarda de todo o mal. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa orar ao Senhor. Senhor, coloca no meu coração o desejo de temer o teu nome. Guarda-me debaixo da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que tenha feito muito sentido para você. Espero que tenha aberto a sua mente e a sua visão para que você possa compreender o que é o temor pelo Senhor. E qual a alegria de vivermos debaixo desse temor. Qual a alegria que nós temos de guardar o temor do Senhor no nosso coração e viver conforme a retidão da palavra do Senhor. Amém? Antes da gente finalizar esse devocional nessa quinta-feira, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti em nome de Jesus, Senhor, por esse dia. Consagramos a Ti esse devocional, Te rendemos graça, porque o Senhor é muito bom. Pai, nós queremos ser renovados dia após dia na Tua palavra, independentemente de que os homens venham tramar contra nós, Pai. Nós queremos dizer que nós confiamos em Ti, que a Tua alegria é a nossa força, que o Senhor é quem nos fortalece, que o Senhor é que coloca o ânimo no nosso coração para vencer todas as adversidades em Teu nome, Senhor. Obrigada por ser o nosso protetor, o nosso mantenedor. Obrigada por ser aquele que nos guarda, que vigia em todo o tempo. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos a Ti, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, já deixa o seu curtir aqui. É muito importante para o nosso canal, tá bom? Eu espero você aqui novamente amanhã, às 6 da manhã, para mais um devocional, Ele em Primeiro Lugar. Tchau, tchau.